Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nós vamos dar continuidade aí à nossa aula sobre transformações físicas de um gás. Bom, na última aula paramos na isotérmica, só vamos dar aí uma recapitulada nessa parte. Então, como eu estava dizendo lá no último vídeo, a isotérmica, a temperatura permanece constante. Nesse caso, quem vai mudar vai ser a pressão e o volume. E nós vimos que quando se aumenta a pressão, quando eu aperto a seringa, o tamanho lá dentro vai diminuir. Por isso o volume diminui. E por isso nós dizemos lá que a pressão ela é inversamente proporcional ao volume. Justamente porque quando uma aumenta, a outra variável vai diminuir. E nós mostramos aqui no gráfico que quando nós temos um gráfico de pressão e volume, certo? O desenho gráfico que representa essa transformação é um gráfico de uma hipérbole, certo? Que relaciona exatamente a pressão e o volume. Bom, agora nessa questão é bem simples, é bem tranquila, só que como que a gente faz para calcular que equação vamos utilizar? Bom, gente, é a equação geral. Olha só, a equação geral ela diz o que mesmo? A equação geral diz o seguinte: a pressão antes vezes. Eita, distorce tudo aqui. Olha só. A pressão inicial, pressão antes, vezes o volume antes, dividido pela temperatura de antes, ou seja, tudo isso aqui inicial, é igual à pressão vezes o volume sobre a temperatura final. O que acontece, gente? Qual das variáveis permaneceu constante? A temperatura. Por isso, se a temperatura aqui for 100 kelvins, aqui também é 100 kelvins. Matematicamente, eu posso cortar a temperatura dessa equação. E o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte: PV inicial é igual a PV final. Ou seja, a pressão vezes o volume de antes é igual à pressão vezes o volume final, certo? Então, tá aí a equação que a gente vai utilizar especificamente para transformações isotérmicas, quando a temperatura permanecer constante. É só eu cortar a temperatura da equação geral, certo? Então, PV antes igual a PV depois, ok? Bom, gente, só uma questão gráfica também que pode aparecer é em relação à temperatura. Quando a temperatura aparece ou no eixo vertical ou no eixo horizontal. O que acontece? Por exemplo, se o gráfico apresentar, por exemplo, temperatura aqui na parte de baixo, que é o que normalmente acontece, como é que eu vou entender que está acontecendo uma transformação isotérmica? Isotérmica, que não muda a pressão, não muda a temperatura. Normalmente vai ser representado por uma reta. Uma reta, certo? Ó, a pressão sempre vai ser essa daqui, a transformação inteira. Então, TA, temperatura aqui nesse TA aqui, por exemplo. Então, a temperatura aqui vai ser uma reta, certo? Vai ser uma reta. Não aconteceu nada com a temperatura, ela permaneceu constante, certo? Porém, eu posso ter no caso aqui, ó, uma temperatura, por exemplo, e o volume aqui, um voluminho aqui no eixo Y, né, no eixo de pé vertical. Por exemplo, e aparecer uma setinha para cima, certo? Uma setinha para cima. O que significa isso? Bom, a transformação é isotérmica, porque a temperatura não mudou, ela permaneceu aqui de pé certinho na temperatura, numa única temperatura. Porém, a transformação ela me mostra uma setinha subindo. Isso significa que o volume está aumentando. Então, quando o volume aumenta, eu chamo isso daqui de uma transformação isotérmica, mas que está sendo uma expansão, certo? Uma expansão, um aumento do volume. Então, uma expansão isotérmica, ok? Uma expansão isotérmica. O que é uma expansão isotérmica? O volume do sistema está aumentando, mas a temperatura do sistema permanece a mesma,
certo? O volume aumenta. Professor, pode ter também um outro exemplo disso? Quando o volume está diminuindo? Pode ter. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma temperatura TB, é a mesma coisa aqui, ó, uma reta, só que agora uma setinha apontando descendo, certo? Isso significa que o volume está diminuindo. Isso, quando o volume está diminuindo, eu chamo esse processo de uma compressão, ok? De uma compressão. E como essa compressão está acontecendo numa única temperatura, eu chamo de uma compressão isotérmica, ok? Então, é uma mudança no volume, o volume está diminuindo, por isso se chama compressão. E esse gás, ele está diminuindo o volume, mas não muda a sua temperatura, permanece sempre na mesma. Aí eu chamo de compressão isotérmica, beleza? Apenas para detalhar isso daqui, ok? Bom, vamos para outra forma de transformação gasosa física, ok? Transformação isovolumétrica. Nesse caso, o volume vai permanecer constante. E quem que vai mudar? A temperatura e a pressão. Olha só, temperatura, gente, se você lembrar, temperatura é agitação, ok? Agitação das partículas, energia cinética. E pressão é colisão. A colisão entre as moléculas, as partículas lá no estado gasoso. Agora veja só, se eu aumentar a temperatura do meu sistema, você concorda comigo que vai aumentar a agitação com que essas partículas estão se movimentando? Partículas mais agitadas, partículas com mais energia cinética, vão colidir de maneira mais forte. E as moléculas colidindo de maneira mais forte vai gerar uma pressão maior, ok? Então, o que acontece? Quando eu aumento a temperatura, a agitação das partículas também vai aumentar. Por consequência, partículas agitadas com mais energia, elas vão colidir de maneira mais violenta, de maneira mais forte com o meu sistema. E como a pressão é as colisões das partículas, vai aumentar a pressão exercida por esse gás dentro do sistema. Ok? Em outras palavras, quando eu aumento a temperatura de um gás, a pressão que esse gás exerce também será maior. Ok? Então, nós dizemos o seguinte, que a temperatura é diretamente proporcional à pressão que esse gás exerce. Porque quando eu aumento uma, aumenta a outra. Professor, e o inverso também é verdadeiro? Também é verdadeiro. Se eu diminuir a temperatura, a minha pressão também vai diminuir, ok? Por quê? Porque o gás vai ficar menos agitado, gás ficando menos agitado vai colidir de maneira mais fraca, ok? Gerando uma pressão menor. Bom, professor, que gráfico seria melhor para representar, então, uma transformação isovolumétrica? Bom, quando a pressão cresce, o volume, a temperatura também cresce. Ou seja, se as duas estão crescendo, um bom gráfico para representar isso é uma reta, certo? Uma reta. Justamente porque, ó, quanto aumenta um, vamos fazer uma prova aqui, ó. Determinada pressão, uma pressão que eu vou chamar de A. Essa pressão A gera aqui, ó, tem uma temperatura desse gás TA. Vamos aumentar a temperatura, ó. Vou aumentar a temperatura. Vou levar até aqui, TB. O que aconteceu com a minha temperatura? Ela também foi para frente. Ela também aumentou. Então, quando eu aumento a temperatura, o meu gás também vai ficar. Quando eu aumento a minha temperatura, a pressão que esse gás exerce também vai crescer. Ok? Professor, como é que vai ficar a equação disso daqui? Como é que vai ficar a equação disso daqui? Pega a equação geral, gente. Olha só. PV e T antes, lá no início, antes de transformar, é igual a PVT depois,
certo? PV sobre T depois. Galera, quem que permaneceu constante aqui? O volume. Então, se aqui for, por exemplo, 2 litros, aqui também é 2 litros. Matematicamente, esse camarada não vai influenciar aqui em nada. O que vai sobrar? Vai sobrar P sobre T inicial é igual a P sobre T final. Pronto, gente, tá sossegado. É isso daqui que a gente vai utilizar para calcular transformações que forem isovolumétricas, transformações aonde o volume for constante. Aí, professor, eu tenho que decorar as fórmulas. Se você decorar apenas a geral, você vai cortando aquilo que permanece constante e vai entendendo os casos, beleza? Bom, só para a gente fechar essa parte da isovolumétrica, vamos entender também aqui uma outra forma de gráfico que pode aparecer. Olha só, o volume, galera, ele pode aparecer. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui. O volume ele pode aparecer também no gráfico. E como é que eu vou identificar que está acontecendo uma transformação isovolumétrica quando ele está no gráfico? Por exemplo, o volume ele está aqui no eixo de pé. Bom, para o volume ser o mesmo, então aqui um volume A, ele não vai poder nem subir e nem descer. Então vai ter que ficar sempre nesse mesmo ponto aqui. Por isso que o gráfico será uma reta para cá, ó. Só uma reta, só um volume, ó. Não sobe, não desce. Sempre fica nessa reta. Essa é a identificação também de uma transformação isovolumétrica quando o gráfico aparece, quando o volume aparece no gráfico, certo? Aqui no caso, a gente tem pressão e temperatura, não apareceu o volume. Aqui no gráfico abaixo apareceu o volume. Eu consigo identificar uma isovolumétrica aqui também. Só o que acontece? Por exemplo, vamos dizer que aqui seja temperatura, certo? Aqui seja uma temperatura. O que vai acontecer? Bom, a temperatura ela pode ir para frente, ó, uma setinha para frente aqui. O que significa? Que a temperatura está aumentando. Então, nesse caso, eu vou ter um aquecimento isovolumétrico, certo? Então, aqui está rolando um aquecimento, só que é um aquecimento isovolumétrico, certo? Está aumentando a temperatura, mas o volume não está mudando. Professor, e se tivesse um outro gráfico, por exemplo, aqui, ó, uma temperatura VB, nem sobe nem desce, né? Vai ter que ser só uma reta aqui. Se uma setinha estiver voltando para cá, o que vai acontecer? Bom, aqui a temperatura está diminuindo. Por consequência, está acontecendo um resfriamento isovolumétrico, certo? Isovolumétrico, ok? Essas são as duas formas de transformação isovolumétrica. A que ocorre por aquecimento e a que ocorre por resfriamento, certo? Quando a temperatura aumenta e quando a temperatura diminui. Os gráficos sempre vão ser uma reta na parte do volume. Não vai nem subir, não vai nem descer, certo? Vai ser só uma reta. Bom, para terminarmos então essa parte, vamos para a última forma de transformação, a transformação isobárica. Na transformação isobárica, pequeno pelucinho, olha só, a pressão permanece constante. Ela não vai mudar. Quem que vai mudar? A temperatura e o volume. São esses camaradas aqui que vão mudar. Olha só, temperatura a gente viu que é o que mesmo, gente? A agitação das partículas, energia cinética, professor. Ah, que bom. Volume. O volume, gente, é o espaço, né? É o afastamento, é gerado por meio do afastamento, do espalhamento das moléculas, certo? Então, olha só. O que acontece com a minha temperatura quando eu aumento ela e o que ela vai gerar no meu volume? Bom, quando a temperatura aumentar, vai aumentar a agitação. A energia cinética com que as partículas que elas têm vão aumentar. A energia cinética delas vai aumentar. Agora eu pergunto para vocês, gente. Imagina a seguinte situação. Eu tenho lá um canil que está cheio de cachorro. Certo? Um canil cheio de cachorro.
Se esses cachorros forem lançado um pedaço de carne, ai que delícia, carne, né? Foi jogado lá um pedaço de carne no meio desse canil. A pergunta que eu faço é: os cachorros vão ficar agitados ou vão ficar quietinhos? É óbvio que eles vão ficar agitados. A pergunta agora que eu faço também é: que é melhor? Aumentar o tamanho do canil, do lugar onde eles estão lá, ou deixar ainda menor? É óbvio que eu vou aumentar o tamanho do canil. Porque se eu tenho um monte de cachorro amontoado um no outro lá, bagunça querendo pegar o pedaço de carne. Então, nesse caso, eu vou ter que aumentar o tamanho desse canil para que eles possam se movimentar com sossego. Aqui acontece a mesma coisa, gente. Quando eu aumento a agitação das minhas moléculas, quando eu aumento a temperatura do meu gás, as partículas vão ficar mais agitadas. Por consequência, elas vão querer um maior espaço para se locomover. Por isso que quando eu aumento a minha temperatura, as partículas vão ficar cada vez mais agitadas e elas vão ocupar um volume maior. Por isso que o volume aumenta. Então, quando aumenta a temperatura, o volume também aumenta, professor? Exatamente. E o que a gente viu, então? Que a temperatura é diretamente proporcional ao volume. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Professor, e se a temperatura diminuir? Bom, nesse caso, temperatura diminuindo, vai ficar menos agitado e o volume vai tender a diminuir também, certo? Professor, como é que fica o gráfico disso daqui? É parecido no primeiro esquema lá, gente. Temperatura maior, volume maior. Então, nesse caso aqui, também será uma reta crescente, beleza? Então, olha só, gente. Vimos, então, a transformação isobárica, bem tranquilo, bem sossegada, né? Se você perceber aqui, ó, se eu pego uma temperatura aqui TA, eu vou ter um determinado volume ocupado por esse gás, VA. Professor, se eu aumentar a temperatura, o que acontece? Ai, meu Deus, o que acontece com o volume? Vai aumentar, gente. Vai aumentar, ó. VB tá bem aqui. Aumentou o tamanho do meu volume, certo? Professor, como é que fica a equação nisso daqui? Pega a equação geral e corta aquilo que permanecer constante. A pressão vezes o volume dividido pela temperatura inicial é igual à pressão volume dividido pela temperatura depois, lá no final da transformação. Quem permaneceu constante foi a pressão. Então ela cai fora da minha equação. Vai ficar só quem? Volume inicial sobre temperatura inicial. Volume final sobre temperatura final. Tá aí a equaçãozinha que eu vou utilizar para calcular transformações que forem isobáricas, ok? Ah, professor, mas aqui nesse caso a gente também não vai ter aqueles outros casos lá. Não, gente, o sossegado é isso daqui mesmo, ok? Bom, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido as transformações gerais, né? Quando muda uma coisa, muda todo mundo. Se eu mudar a pressão, volume, temperatura, tudo muda, ok? Segundo a equação geral, certo? Porém, nós temos aquelas transformações que mudam apenas duas, né? Uma delas vai permanecer constante. A isotérmica, temperatura constante. Isovolumétrica, volume constante. E isobárica, pressão constante, ok? Bom, então era isso por essa videoaula. E na próxima aula nós vamos desenvolver aí algumas questões sobre esse assunto, beleza? Então acompanhe a próxima aula.